Muito bem, vamos encerrar a lição número 10 com o sentimento do dever cumprido. Quando nós estudamos uma lição e sentimos que ela foi prática, é porque nós vamos aplicar o estudo que tivemos à nossa vida. O apóstolo Paulo focalizou na carta aos Efésios, maridos e esposas junto da cruz, onde o apóstolo utilizou a ideia do relacionamento fraternal, aconselhou os irmãos de Éfeso a serem submissos uns aos outros como forma de unidade, sem que um queira se sobrepor aos outros. O apóstolo Paulo até disse: considerai sempre os outros maior do que você. É a forma de submissão cristã e que evita muitos atritos dentro de uma comunidade como a igreja. Tá? Por isso, o apóstolo Paulo buscou o exemplo da pessoa do Senhor Jesus amando a igreja e utilizou este exemplo para mostrar que nós devemos ser submissos uns aos outros dentro da igreja. E também utilizou esta figura para dizer que os maridos devem amar suas esposas de maneira a até se entregar por ela. A expressão do apóstolo Paulo foi: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Uma figura de cuidado assim muito terno, do noivo para com a noiva ou do marido para com a esposa. O evangelista do século XIX, Dwight Moody, gostava de contar a história que os pescadores do mar Adriático, eles se aventuravam todas as noites para buscar assim a sua subsistência. Iam quase que em alto mar para pescar. E quando chegava assim à noite, as esposas, elas ficavam preocupadas. Os esposos vão voltar, muitas vezes chovia, tinha tempestade. Sabe o que elas faziam? Elas iam para a beira da praia, beira do mar, na praia. E ali, aquelas mulheres, quase em torno de umas 100 mulheres, começavam a cantar um velho hino conhecido. Cantavam a primeira estrofe e ficavam esperando. E de repente, a segunda estrofe era cantada pelos maridos que estavam de volta. O coração delas então se arrefecia, ficava tranquilo, porque elas sabiam que os esposos estavam de volta. Dwight Moody dizia: talvez neste tipo de mundo que vivemos estejamos precisando um ouvir ao outro, para que possamos ter bom relacionamento, para que possamos ser conduzidos ao encontro amoroso através do Senhor Jesus Cristo. Foi isso que o apóstolo Paulo quis pregar à igreja de Éfeso, porque na cultura grego-romana, os maridos tinham uma autoridade patriarcal e eles podiam até matar a esposa sem ser por isso punidos. Por isso o apóstolo Paulo fez questão de dizer: maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Aprendemos nesse estudo também que a esposa deve ser submissa ao marido como ao Senhor, sem opressão, mas por amor e respeito. A mulher, ela não é escrava do marido e foi feita da costela de Adão para representar igualdade de direitos e deveres dentro do lar. Também a mulher não pode ser mandona e nem se valer da natureza pacata do esposo. Um homem estava embaixo da cama, ele dizia: eu dou a última palavra. E a mulher dizia: sai debaixo dessa cama já. Ele disse: não saio, e é eu que dou a última palavra. Era uma mulher mandona. E o coitado era submisso a ela por uma pressão muito grande. Na idade de casar, uma moça perguntou para a mãe: mamãe, eu não sei com quem eu caso. Não sei se eu me caso com um advogado, com um professor ou com um soldado. A mãe disse: como você não sabe com quem você vai casar? Com um soldado, minha filha. Por quê, mãe? Porque, minha filha, o soldado já está acostumado a limpar, a cozinhar, a fazer a cama e a obedecer ordem. Você só tem que mandar, não tem que pensar muito, não. Logicamente, um comentário aqui à parte, isso não vai dar certo. Um casamento desse tipo não vai dar certo. No estudo nós vimos que a figura da igreja, ela é representada como a noiva de Cristo. Vimos na lição da semana que a família preparava a noiva, o noivo levava um presente, havia o desposário, que os dois se prometiam um ao outro, havia a fase de presentes, que as famílias se presenteavam. Finalmente havia as bodas, que era uma festa de casamento. Depois disso, o marido poderia levar a esposa para a sua casa, para a lua de mel. Por isso se diz que por trás de uma mulher bonita, atraente, tem sempre um marido cuidadoso
e carinhoso. Ela se sente bem, se sente protegida, se sente abençoada. Por isso que o estudo nos levou ao conselho do apóstolo Paulo de encorajar assim os maridos a amarem suas esposas assim de maneira plena, com respeito, sempre pensando nela como uma parte mais frágil e como ela faz parte do corpo dele. Ou seja, os dois se tornam uma só carne. O apóstolo Paulo até disse, ninguém maltrata sua própria carne. Alguém vai se beliscar? Alguém vai fazer um corte no próprio braço? Não faz, porque é a própria carne. Então ele disse, a esposa é a sua própria carne. Você não pode maltratar a você mesmo, porque a sua esposa representa você. Por isso, o relacionamento deve ser feito no Senhor. Inclusive, tem muitos maridos que gostam de ter muitos filhos e sobrecarregam a esposa. Depois diz assim, você está buchuda, você está com a bexiga caída. Também teve 10, 12 filhos. O meu avô, por exemplo, gerou 23 filhos, um deles, e o outro 26. Uma coisa absurda. Encheu a casa de filhos. A coitada da minha avó tinha que cuidar da filha, agradecia a Deus, porque os primeiros filhos foram mulheres. Então, os que iam nascendo, ela pedia ajuda para as filhas mais velhas para cuidar dos meninos. Então, Ellen White até utilizou uma expressão em Mensagem Escolhida, volume 3, página 425, sobre essa questão do marido querer muitos filhos e sobrecarregar a esposa com os cuidados das crianças. Ela escreveu o seguinte, o marido transgride o voto matrimonial e os deveres a ele impostos na palavra de Deus, quando desconsidera a saúde e a felicidade da esposa, aumentando-lhe os encargos e os cuidados mediante numerosa prole. Ou seja, ter muitos filhos aumenta os cuidados da mulher. E então o marido depois fica tranquilo, a esposa tem que cuidar, tem que educar. Então, Ellen White está dizendo que é o marido que faz isso, está transgredindo os mandamentos do Senhor na questão do amor à sua esposa e também do amor próprio. Então, por isso que nessa semana estudamos sobre marido e esposa ao pé da cruz. Deus abençoe a todos. Possamos ter uma sexta-feira abençoada de preparo e um sábado na presença do Senhor. Que essa lição tenha nos ensinado a questão do amor próprio, da submissão aos nossos irmãos, para que vivamos em união, e também do marido amando a esposa de maneira plena no Senhor. Obrigado, meu Deus, pela lição da semana. O Senhor nos ajudou muito com esses conselhos. Nos dê a tua bênção, abençoe aqueles que estão adoentados, Senhor. Põe em tua mão, tira, Senhor, aqueles que estão encarcerados também. Ajuda-os com o teu poder. Em nome de Jesus, amém. Beijo no coração. Feliz sexta-feira.